Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Salmos 24, versos 8 e 9. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para continuarmos aprendendo em nosso tema Apocalipse para todos. Nós estamos falando de 2 Tessalonicenses 2. Naquela carta, onde o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja, combatendo aquele espírito de ansiedade, aquele ensino, aquela pregação falsa, no que diz respeito à volta do Senhor Jesus. Pois era comum o anúncio, o ensino de que o Senhor estava, ou a vinda do Senhor estava perto. A gente já aprendeu que a vinda do Senhor não acontecerá sem que venha a apostasia, e desta apostasia será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aí então ele descreve em detalhes este filho da perdição, este homem do pecado, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando a sentar-se no santuário e se dizendo Deus. Após ele mostrar estes primeiros qualificativos, aí ele desperta a lembrança deles. Note que ele era um apóstolo zeloso e no que tange a escatologia, isto é, a doutrina das últimas coisas. Ele era zeloso em ensinar sempre a igreja. Aí então ele diz: lembrai-vos de que quando eu estive aí convosco, eu já vos ensinei, eu já falei sobre isto. E ele continua. Olha, o mistério da iniquidade já opera. Só falta, ou seja, mas ele está impedido de se manifestar. Ele está impedido de se revelar. E ele mostra que este homem, este governante, o homem do pecado, o filho da perdição, que é a besta do Apocalipse, ele vai se revelar no tempo próprio. Existe alguém que o detém,
Quando este obstáculo for tirado do seu caminho, ele vai se manifestar. Então, vejamos aqui alguma coisa que é ensinada por alguns, mas de modo errado, deturpado. O ensino mais comum, isto é, para avalizar aquela teoria, a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, aquele ensino de que Jesus só virá, aliás, que Jesus virá antes da grande tribulação. Então, antes da revelação do anticristo. Mas o apóstolo está dizendo ao contrário. Jesus também disse ao contrário. Note, Mateus capítulo 24, versos 29 e 30. Mas no verso 29, ele diz claro, logo após a tribulação daqueles dias, note a clareza, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Então, isto é, depois desses fenômenos, desses sinais que são referentes às 7 trombetas, que são referentes às 7 taças, quando o mundo estará sendo governado pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem vindo entre nuvens, e todo olho o verá. Então, para avalizar a heresia da pré-tribulação, do fato de que a igreja não passará aqui a grande tribulação, o que a gente acabou de declarar. Palavras do Senhor Jesus, que diz ao contrário, e o apóstolo Paulo, como a palavra do Senhor não se contradiz, ele está mostrando a mesma coisa. O homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, ele vai se revelar em um tempo de apostasia. Qual será esse tempo de apostasia? Será justamente no tempo da grande tribulação. Esse tempo que o anjo Gabriel falou para o profeta Daniel, o qualificou como o tempo do fim. Esse tempo do fim que é mencionado várias vezes na profecia, seja nas profecias proféticas, seja nas profecias apostólicas,
seja nas profecias apocalípticas. Então, fica a pergunta, depois de todas estas explicações, o que detém? O que impede? Ou quem que impede a revelação do anticristo, a revelação do homem do pecado, a revelação da besta? Há aquela teoria que quem impede é o Espírito Santo, que a igreja vai ser retirada antes e com ela o Espírito Santo. Então o mundo vai ficar à mercê do diabo, à mercê do anticristo. Tudo isto é falso. O mundo, o universo jamais ficará sem a presença de Deus, sem Deus por aqui. Até porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, a gente conclui aprendendo que será o que o detém, o que impede a revelação do anticristo. Ele vai se revelar no tempo próprio. Mas, e daí? Que tempo próprio é este? O profeta Daniel já mencionou em vários lugares, pelo menos 3 vezes. Primeiro, o anjo Gabriel disse para o profeta que é no tempo determinado. Lá em Daniel 8, versos 17 a 19. Daniel 11, 36. Mas o que quer dizer tempo determinado? Tempo determinado é o tempo marcado pelo próprio Deus. Então, é neste tempo que já foi predatado pelo Senhor Deus, é que haverá a revelação do anticristo. E Cristo só virá após a revelação deste homem, deste iníquo. É isto que o apóstolo ensinou para a igreja em Tessalônica. Ele estava, como que a dizer, não mude a mentalidade de vocês. Eu já estive aí, eu já ensinei tudo, eu detalhei tudo. Então, ainda que venha alguém que apresente uma falsa profecia, ainda que venha alguém e cite uma epístola, uma carta, como se ela fosse nossa. Vocês, ninguém vos engane. Olha, ele repetindo o que o Senhor Jesus Cristo disse para os apóstolos lá no Monte das Oliveiras. Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, ainda não é o fim. Então, finalizando, não sejamos vítimas de maus ensinos, de comentários falsos. Não nos iludamos com isso, mas o que a gente deve fazer é vigiar. Vigiar
sempre andando com o Senhor e fazendo aquela oração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.